Olá, queridos, tudo bem com vocês? Se você deseja ser uma esposa melhor, você gostaria de ser a esposa dos sonhos do seu esposo e, consequentemente, ter um esposo mais apaixonado, mais atencioso, mais dedicado? Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Eu vou te dar 10 dicas infalíveis para você ser a esposa dos sonhos. Eu sou a doutora Gisele Lima e eu tenho esse canal para ajudar você a conquistar um casamento de sucesso. É só você se inscrever aqui, me acompanhar e vamos conversar. Então, eu vou te dar 10 dicas para você ser a esposa dos sonhos. Mas antes de te dar essas dicas, eu preciso colocar alguns pontos muito importantes. Não assista esse vídeo pensando no outro. Não fique aqui a ouvir as dicas pensando, mas e o meu esposo? Ele também precisa fazer, e a parte dele? Esquece o outro. Aproveita esse vídeo para você. Isso é que vai ser mais produtivo. Meu objetivo agora é falar com você, esposa, para te ajudar a ser uma esposa melhor. Então, assista esse vídeo com coragem de olhar para você mesma e pegar para você o que você pode usar aqui para ser uma esposa melhor e para ser a esposa dos sonhos do seu esposo. Outra coisa importante é que não há um padrão definido. Essas 10 dicas aqui é a esposa dos sonhos de todos os esposos. Não existe um padrão definido. O mais importante é vocês conversarem sempre e você identificar a esposa dos sonhos do seu esposo. Qual é a lista dele? O que ele valoriza mais? O que ele gostaria mais que você fizesse? Isso é o mais importante de tudo. Você identificar essa lista do seu esposo e se empenhar para ser a esposa dos sonhos dele. No entanto, apesar de não haver um padrão definido, existe sim necessidades que são comuns aos homens, à natureza masculina. E baseado nessas necessidades, eu vou te dar então 10 dicas excelentes que estão na lista da maioria dos homens. A maioria dos homens gostariam que as suas esposas tivessem essas características ou essas atitudes. Então, vamos lá, anota bem aí para você depois se empenhar para ser uma esposa melhor. A primeira dica: faça seu esposo se sentir competente. É muito importante para o homem, é uma das necessidades primordiais da natureza masculina, se sentir competente, eficiente, se sentir potente. O homem valoriza, né? Tudo que está relacionado à potência, por isso eles gostam de carros possantes, de filmes de ações. E você pode fazer isso, o seu esposo se sentir competente, valorizando as suas realizações. Os homens geralmente se sentem competentes nas suas realizações, mas valorize também qualquer pequena conquista ou até mesmo as tentativas. Valorize e reconheça o esforço do seu esposo em trabalhar, em se dedicar para dar o melhor para a família. Apoie os projetos dele, né? Reclame menos, cobre menos, critique menos. Não significa que você nunca vai reclamar, nem criticar, mas tem esposas que reclamam o tempo todo, que se queixam de tudo, que criticam tudo que o esposo faz, e isso faz ele se sentir fracassado, impotente, incompetente e desanimado. Então, a primeira dica é essa: faça seu esposo se sentir competente, com palavras e com atitudes. Segunda,
demonstre que você confia, que você acredita nele, que você acredita no potencial dele para resolver os problemas, para realizar projetos, para obter resultados. O seu esposo vai te admirar muito se você fizer isso. Ele vai ser um esposo mais atencioso, mais apaixonado e mais dedicado. E uma boa forma de você fazer isso é exatamente com palavras de afirmação, que o seu esposo escute sempre a sua palavra de apoio. Eu confio em você, eu acredito, vai dar certo, nós estamos juntos, eu estou do seu lado. Então, você pode fazer isso para que você demonstre que você acredite. O seu esposo precisa muito da sua credibilidade. Então, essa é a segunda dica. Terceira, respeite o seu esposo, principalmente em público. Não tem nada que faça um homem se sentir mais desmotivado, desanimado, se sentir incompetente do que ser confrontado, corrigido, diminuído, constrangido, desonrado por sua esposa, especialmente em público. Mas é claro que isso vale também em casa, quando estiver só vocês dois. Então, jamais humilhe, constrange o seu esposo, nem em casa, nem na frente dos outros, na frente dos filhos. Jamais. Se você tiver que discordar, fazer alguma crítica, até mesmo resolver um conflito, né? Faça isso em particular e de forma construtiva, certo? 4, seja companheira dele. Eu que atendo casais há muitos anos, acompanho casais e escuto muitos os esposos, e eu sei e posso te dizer que na lista da grande maioria dos esposos, para uma esposa dos sonhos, está a ser companheira. É uma das primeiras coisas que os homens colocam. E ser companheira é acompanhar o seu esposo nas coisas que ele gosta, é demonstrar interesse nas coisas que ele valoriza. Mostre que você se importa, que você se interessa, seja futebol, seja pescaria, seja videogame, não sei, né, qual é as coisas que o seu esposo valoriza. Por isso que eu disse que o mais importante é você conhecer bem o seu esposo e qual é a esposa dos sonhos dele. Ser companheira é ser parceira, é ser ajudadora, é ser apoiadora, é ser cúmplice. Então, ser companheira do seu esposo, nós podemos dizer que é cumprir o seu papel, o seu propósito de auxiliadora, de ajudadora, né? É estar ali acompanhando ele e demonstrando interesse por tudo que ele gosta, que ele valoriza. Quinta dica, seja a maior motivadora do seu esposo, seja a incentivadora dele, peça ajuda para ele, fazendo com que ele se sinta útil. Os homens adoram resolver os problemas da sua esposa, se sentir ali meio que o herói, né, dela. E as esposas, as mulheres, elas têm um pouco de dificuldade de pedir. Nós queremos que os homens deduzam, porque nós somos intuitivas, queremos que eles sejam intuitivos, mas eles não são. Eles precisam que nós falemos para eles o que nós queremos, como nós queremos, e eles têm prazer em ajudar. Então, motive o seu esposo a resolver as coisas, peça ajuda para ele, ele vai se sentir muito motivado por isso. Sexta dica, incentive o seu esposo a fazer coisas para ele mesmo, a separar um tempo pessoal, onde ele possa fazer as coisas também que ele gosta, que dá prazer para ele, que ele tenha projetos pessoais, que ele tenha alvos pessoais. Então, incentive o seu esposo a ter esse tempo para fazer as coisas que ele gosta, um hobby, apoie isso, incentive isso. O seu esposo vai te admirar muito por isso, vai te apreciar por isso, e você vai ter um esposo mais apaixonado, carinhoso, se você seguir essas dicas aqui. Acredite em mim
Experimente sem pensar no que ele tem que fazer, no que ele deve fazer, no que você gostaria que ele fizesse. Faça isso independente de esperar o retorno, independente de esperar que ele possa reconhecer, valorizar, ou mesmo que ele esteja merecendo. Faça e continue fazendo, e eu te garanto que você vai ter o resultado disso. 7ª dica: priorize o seu esposo. Mantenha o seu esposo no topo da sua lista de prioridade. Isso é o que vai fazer muita diferença. Invista em identificar as atitudes diárias do seu esposo. O que o seu esposo está precisando de você hoje, só hoje. Qual o cuidado que ele precisa que você tenha com ele, que você cuide dele hoje. Talvez seja um elogio, uma palavra de afirmação, talvez seja um apoio, talvez seja deixar ele quietinho no canto dele, na caverna dele, para pensar numa solução de um problema. Então, você precisa identificar. Priorizar não é quantidade de tempo, é você cuidar todo o tempo, é você cuidar todo dia um pouquinho naquilo que o outro está precisando. E para isso você precisa buscar identificar as necessidades diárias do seu esposo para suprir. Isso é priorizar. É você dar a preferência da sua atenção, da sua energia, do seu tempo, mesmo que seja rápido, mesmo que seja só um pouquinho, mas todo dia, não deixar acumular, não deixar que as necessidades do outro não sejam supridas, né? E que o outro vá ficando insatisfeito. Essa é uma dica muito importante. Priorize o seu esposo. E eu tenho aqui no meu canal vários vídeos, lives falando sobre essa questão da prioridade, de manter o seu cônjuge no topo da sua lista de prioridade. Vai lá e assiste para você entender melhor. 8ª dica: seja amante do seu esposo. Não se escandalize com isso. Muitas mulheres, às vezes, quando eu digo isso, elas têm um conceito muito negativo de amante, o significado pejorativo ligado à traição, e muitas vezes até culturalmente nós temos um conceito distorcido de que amante é amante, esposa é esposa. Não tem nada a ver, a esposa não pode ser amante. Mas eu quero te dizer, esposa, acredite em mim, eu escuto muitos esposos, e uma das primeiras coisas da lista da esposa dos sonhos dos esposos é que ela seja amante dele. O seu esposo quer que você seja a única amante da vida dele. Ser amante é continuar se apaixonando por ele, se entregando totalmente nessa relação, não deixar que a chama da paixão se apague, continuar investindo, valorizando o relacionamento sexual, sendo criativa, inovadora nessa área, de forma saudável, sem quebrar princípios, sem passar dos limites, né? Vocês podem sim viver uma vida sexual intensa e prazerosa, dentro até dos princípios cristãos. Eu tenho vídeo também aqui no meu canal falando mais especificamente sobre isso, tenho live e vou fazer outros mais. Então, valorize, invista, não deixe que essa chama da paixão se acabe, não permita que a privação sexual aconteça. Faça essa decisão de nunca deixar o seu esposo privado nessa área sexual, tá certo? A 9ª dica: ore pelo seu esposo continuamente. Eu acho que de todas essas dicas, essa é a mais importante, porque dela vai vir na sua capacitação. Essa dica e a última vai vir a capacidade para você fazer todas as outras. Ore, peça a Deus que abençoe e guarde o seu esposo todos os dias. Ore pela saúde física dele, pela saúde emocional, pela saúde espiritual, pelo relacionamento dele com Deus. Ore pelo trabalho, pelos projetos, ore pelas amizades do seu esposo.
Ore pelas tentações, para que Deus possa livrá-lo das tentações e também dar força a ele para vencer as tentações. Isso é importantíssimo. Descubra o poder que tem numa esposa que ora todos os dias, a intercessora do seu esposo. Isso é o que vai trazer mais transformação para a sua vida, para o seu casamento, para a sua casa. Se você ora, e a 10ª e última dica que eu quero deixar, busque a Deus sabedoria, força, esperança. Então, se você busca a Deus, se você teme a Deus, se você serve a Deus, se você tem um relacionamento diário com Deus, você vai encontrar essa força extra, essa força além do seu limite humano, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de adversidades. Você vai encontrar esperança, você vai ter uma palavra de fé para dar para o seu esposo, você vai ter essa palavra motivadora, apoiadora, né, para você ter força para incentivar e motivar e apoiar o seu esposo, principalmente nos momentos mais difíceis, quando as coisas estiverem bem difíceis. Então, quando você busca a Deus, você encontra sabedoria, você encontra força, e você se enche do amor de Deus. Você pode lançar sobre ele toda a sua ansiedade, seus medos, os seus anseios, e você pode se encher desse amor, e você vai ser capaz de amar o seu esposo com esse amor incondicional que você recebe de Deus. Você vai poder olhar para ele com mais compaixão, você vai ser mais capaz de perdoar, você vai ser mais capaz de servir o seu esposo sem se anular, com prazer, de cuidar, de servir. Então, faça isso. E aqui está, então, 10 dicas importantíssimas para você ser uma esposa melhor, para você ser a esposa dos sonhos do seu esposo. E eu tenho certeza, eu te garanto, você vai ter um esposo apaixonado, dedicado, atencioso, se você decidir e começar a agir e incorporar todas essas atitudes, essas dicas aqui que eu te passei. Se esse vídeo te ajudou, então compartilhe com todas as esposas, amigas ou aquelas que você sabe que vai casar, está perto de casar, para que elas também possam ser ajudadas, serem esposas melhores. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para você não perder os próximos vídeos. Eu coloco toda semana 2 vídeos novos e faço uma live. Então, para que você não perca, se inscreva aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui na descrição todos os links que você precisa para você me seguir nas outras mídias sociais, no Instagram, para você fazer parte do meu grupo no Telegram. E eu também vou deixar aqui os links para você conhecer os meus cursos online, para você conhecer os meus livros, e que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Um grande abraço!